Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Na edição desta segunda-feira você vai conferir um pouco mais sobre a 23ª aula palestra do EAD. O regime jurídico dos servidores públicos foi o tema. A aula foi apresentada pelo conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro. É o TCE Notícias do dia 8 de abril, aniversário de Cuiabá, que está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro apresenta o EAD com o tema Regime Jurídico dos Servidores Públicos e destaca também os diferentes tipos de contratações na esfera pública. A administração direta e a indireta de direito público, formada pelas autarquias fundações, poderiam, a partir de 98, também criar empregos públicos e fazer concurso para empregados públicos regidos pela CLT na administração direta, na administração indireta de direito público. Porque na indireta de direito privado sempre pôde. Mas foi uma ideia que, com a reforma administrativa, muito pouco se fez em relação a isso. Poucos foram os entes da federação que se aventuraram. Alguns sim, outros não. Mas a ideia permaneceu. Qual era a ideia? Flexibilização. A ideia era não engessar a administração, fazer com que permitir ao gestor público criar novas formas de contratação que não aquela exclusivamente do cargo efetivo. Isso foi gatinhando. Reservou-se algumas categorias consideradas como carreiras de Estado, que não poderiam contratar pela CLT, e deixou a grande maioria com a possibilidade. Então, 1998, extinguiu o regime jurídico único. A administração, o gestor público, poderia contratar também como seletista na administração direta. Mas aí, lá em 2007, segunda parte desse slide, numa medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal, por uma questão formal, na reforma da emenda 19, suspendeu o artigo 39 por erro de tramitação entre as casas do Poder Legislativo, entre a Câmara e o Senado. Por um erro formal, modificação não voltou para uma das casas, o Supremo falou, opa, é inconstitucional. E a partir daí, ele modulou seus efeitos ex tunc, daí em diante. A partir de 14 de 8 de 2007, nós suspendemos o caput do artigo 39, alterado pela emenda 19. Significou o quê? Pelo menos para nós, dentro do Estado de Mato Grosso, o nosso entendimento foi, a partir daí, nós voltamos ao regime jurídico único. A partir daí, na administração direta e na indireta de direito público, nós só podemos contratar novamente mediante cargo público, concurso para cargo público, não mais CLT. Claro, continuava ainda a possibilidade de contratar seletistas, empregados públicos, para as empresas públicas e sociedade e economia mista. Sempre pôde, sempre pôde. Então, nós voltamos e criou-se uma insegurança jurídica. Alguns estados, alguns tribunais, têm até um certo entendimento mais flexível do que o nosso. Para nós, o que vale é, depois dessa medida cautelar do STF, ADI 2135/2004, aí no slide de vocês, suspendeu os efeitos da emenda constitucional 19. Voltamos ao regime jurídico único. É esse o impacto que nós temos. Resumindo, o que nós temos? De 1988, data da Constituição Federal, até 1998, data da emenda constitucional 19, nós tivemos regime jurídico único. Da emenda 19 até 2007, data da ADIM, do STF, possibilidade de contratação pela CLT, também na administração direta e indireta de direito público. Extinguimos o regime jurídico único. E de 2007 até hoje, voltamos ao regime jurídico único. Então, se tivermos municípios, estados, que tenham contratado, criado emprego público nesse período de 98 a 2007, é possível. Depois desse período, não. Tá? Então, essa que é o impacto que nós temos, trazendo o histórico desde 1998, com relação
a essa parte. E tem grandes impactos. Nós temos diversos servidores e uma situação atual dos agentes comunitários de saúde, né? Nós vamos ver um pouco mais adiante, que tem uma repercussão nesse ponto. Passamos ao novo tópico. A instabilidade no serviço público. Nós temos dois tipos de servidores estáveis na administração pública. O primeiro deles é aquele servidor que estava 5 anos, pelo menos 5 anos na administração pública, antes da Constituição de 88, que não tinha feito concurso. Esses servidores foram estabilizados. Aqueles que estavam em cargo, não em emprego. Estabilizado. E o artigo 41 da Constituição Federal é o pessoal que fez concurso. O pessoal que fez concurso passou o período de 3 anos e se torna estável na administração pública. 2 tipos de servidores estabilizados na administração. Estáveis. Estáveis no serviço público. Aqueles muito antigos e os que fizeram concurso. Concurso para cargo efetivo. Ok. Estabilidade de serviço público. Essa estabilidade do serviço público também teve uma alteração. Nós tivemos uma mudança, alguns se aperceberam, nem todos, mesmo que se aperceberam, nem todos têm cumprido a legislação e nós continuamos ainda no velho hábito. O que mudou com a reforma administrativa na parte da estabilidade do serviço público? Na emenda 19, o artigo 41 dispôs que são estáveis, após 3 anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. Essa matéria não estava na Constituição, ela só estava no Estatuto dos Servidores. Lá pelo artigo, normalmente, se traziam nos artigos 20 e pouco, 23, 24, por aí. E essa estabilidade no serviço público, ela era de 2 anos. 2 anos, a estabilidade no serviço público. E o Estatuto dos Servidores trazia que os servidores seriam estáveis no serviço público após decorrido 2 anos. Bastava 2 anos. Não traziam, os estatutos não traziam os requisitos, fazer avaliação, quais eram os pontos que deveriam ser avaliados, não traziam, simplesmente que estavam. E aí o que acontecia? Os servidores se tornavam estáveis no serviço público pelo transcurso do tempo, sem uma avaliação. Veio a reforma administrativa, emenda 19, mudou esse conceito. Tirou de 2 anos para 3 anos e dispôs ainda que, lá no seu parágrafo 4º, como condição para aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída por essa finalidade. Nós ficamos por aqui. Esta edição já está disponível no portal tce.mt.gov.br. Acesse e confira. Nos vemos amanhã neste mesmo horário. Até lá!